Oi, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar numa ferramenta super importante do OmniStudio, uma que permite criar interfaces bem ricas e interativas sem precisar escrever uma linha de código sequer, o FlexCard Designer. Vamos começar com uma pergunta que todo mundo que trabalha com Salesforce já se fez em algum momento. Como criar aquelas experiências de usuário que são, sabe, poderosas, dinâmicas, mas sem ter que mergulhar de cabeça em código? Bom, é exatamente esse o desafio que o FlexCard Designer se propõe a resolver. E a solução é essa aqui, o FlexCard Designer. Pensa nele como uma ferramenta totalmente visual, de arrastar e soltar, que ajuda a gente a criar cartões interativos. E o legal é que eles não só mostram dados, mas permitem que o usuário faça coisas com esses dados, tudo de um jeito bem intuitivo. Agora, que tal um tour pela ferramenta? Vamos dar uma olhada geral em como tudo se organiza ali dentro para que a gente se sinta em casa rapidinho. E olha só como é fácil começar. Para criar um FlexCard do zero é incrivelmente simples. São só 2 passinhos. Clica em Novo e depois preenche os detalhes básicos. Pronto. Em questão de segundos, o esqueleto do cartão está ali, pronto para a gente começar a desenhar. É essa eficiência que torna a ferramenta tão bacana. Para facilitar o entendimento, vamos pensar no designer como uma oficina digital. Faz sentido, né? Ele tem a área de trabalho, a caixa de ferramentas, o painel de controle. Vamos explorar cada uma dessas partes para ver como elas conversam entre si? Primeiro, lá em cima temos o cabeçalho. A função dele é bem direta, mostrar o nome do FlexCard e em qual versão a gente está trabalhando. E tem um truque legal, é só clicar no nome que dá para pular rapidinho entre as diferentes versões que foram salvas. Logo abaixo vem a barra de ferramentas. Pensa nela como o painel de controle principal. É dali que a gente consegue clonar um design que já existe, ativar a versão final para todo mundo usar, ou, o que é super útil, pré-visualizar o trabalho a qualquer momento para ver como está ficando. O coração da nossa oficina é, sem dúvida, a tela ou o Canvas. É aqui que a mágica acontece de verdade. É um espaço livre onde a gente arrasta e solta os componentes para construir a interface, moldando ela exatamente como a gente imaginou. Do lado esquerdo fica o painel de elementos. Essa é a nossa caixa de ferramentas, recheada com todos os bloquinhos de construção que a gente precisa. Campos de texto, botões, gráficos, é muita coisa. É só pegar o que precisa e arrastar para a tela. Simples assim. Já do lado direito, a gente tem o painel de configuração. Ele é tipo as configurações gerais do nosso projeto. É aqui que a gente define de onde vêm os dados do FlexCard, cria variáveis e ajusta outros atributos mais gerais que afetam o cartão como um todo. E, para fechar nosso tour, o painel de propriedades. Esse painel é dinâmico. Quando a gente clica em qualquer coisa na tela, tipo um botão, é aqui que a gente personaliza os detalhes. A cor, o texto, o que ele faz quando é clicado, é onde a gente faz o ajuste fino de cada pecinha. Ok, agora que a gente já conhece o layout da oficina, vamos dar uma olhada nas ferramentas que temos à disposição. Vamos começar com os elementos de exibição, que são aqueles que a gente usa para, bom, mostrar as informações. O legal aqui é a variedade. Imagina um cartão de cliente. A gente poderia usar uma tabela de dados para mostrar o histórico de compras e logo ao lado um gráfico para visualizar os gastos dos últimos meses. Cada elemento tem um propósito bem claro para apresentar a informação do melhor jeito possível. Mas olha, se tem um elemento que merece destaque, é o de ação. É ele que transforma um cartão que só mostra coisas em uma ferramenta de verdade, interativa. Naquele nosso exemplo do cliente, um botão de ação poderia servir para, sei lá, criar um novo pedido, dando início a um processo inteiro. É, sem dúvida, um motor que dá vida ao FlexCard. Beleza, além de mostrar informações, muitas vezes os cartões precisam coletar dados, certo? Então vamos para a próxima gaveta da nossa caixa de ferramentas e ver como a gente faz isso com os elementos de entrada. Então, os elementos de entrada são o jeito do usuário conversar com o FlexCard. Seja marcando uma caixinha, digitando um número ou escolhendo uma data, esses componentes capturam a informação e podem até disparar ações em tempo real. E essa tabela mostra muito bem a flexibilidade que a gente tem, desde um simples campo de data e hora até uma lista de seleção múltipla ou um botão de alternar. Sempre tem a ferramenta certa para cada tipo de dado que precisa ser coletado. Isso torna a experiência do usuário muito mais clara e fácil. Ufa, cobrimos bastante coisa, né? Do layout da oficina até as ferramentas que tem dentro dela. Agora, vamos juntar tudo e revisar os pontos mais importantes que a gente precisa guardar. Então, a ideia principal é essa. O FlexCard Designer é a nossa oficina visual para criar interfaces. O importante é lembrar da estrutura.
A tela, que é a bancada de trabalho, os elementos, que são as ferramentas, e os painéis para a gente configurar e ajustar tudo. Com os elementos para mostrar e os elementos para coletar dados, a gente tem tudo na mão. Isso nos leva a uma última reflexão. Agora que a gente abriu a caixa de ferramentas e viu o que tem dentro, as possibilidades são gigantes. A pergunta não é mais o que é o Flexcard Designer, mas sim o que dá para construir com ele.